Estamos de volta com o NTV News e agora é hora da análise da notícia nessa sexta-feira. Olá, Ludmila, agora sim, boa noite, tudo bem? Oi, Jéssica, boa noite para todo mundo que acompanha o NTV News aí pelo nosso site, pelo canal 8.1 e também pelas redes sociais. A gente chega aqui para aquele momento, para a gente discutir algumas notícias que marcaram o dia, especialmente agora nesta sexta-feira. Então, Ludmila, a gente sempre costuma começar a análise da notícia aqui no NTV News falando sobre os dados do coronavírus, mas hoje a gente não tem esse informativo. A Prefeitura emitiu um comunicado dizendo que nesta sexta-feira não foi possível fazer o boletim, né, em razão da interrupção do serviço de internet em parte da cidade. Então a gente começa a nossa análise hoje sem esse boletim nesse primeiro momento por causa disso. Mas a gente agora vem falando sobre a abertura dos bares, né? É uma falta importante aí, mas segundo a Vigilância em Saúde da internet, serão divulgados à população, até porque a gente de Minas em termos de notificação. Tivemos dias com nenhum caso, outros dias com mais de 60, outros com mais de 30. A gente segue na expectativa como foi a situação nessa sexta-feira, bem como ficamos atentos com relação ao final de semana também. Então agora a gente parte a falar sobre o funcionamento de bares e restaurantes, né, que já poderiam começar a funcionar a partir desde sábado, né, da semana passada, e a maioria já está realmente em funcionamento. A gente tem um material sobre isso, Luiz? É isso aí, a gente vai ver uma reportagem que o Rafael Ribeiro fez a respeito do funcionamento dos bares, que representou alívio para os donos desses estabelecimentos, assim como de restaurantes e similares. E a gente viu, no final de semana passada, Jéssica, muitas pessoas indo a esses estabelecimentos e nesse já começou cedo, viu? Desde ontem, os donos desses estabelecimentos registraram um movimento e um bom movimento. Foram 5 meses sem ver uma cadeira de boteco. Hoje a Milene teve coragem, saiu do serviço e o primeiro lugar para relaxar foi esse bar que fica no bairro Sobradinho, em Patos de Minas. O pedido foi feito por esse QR Code. A bebida foi trazida no capricho em poucos minutos. No primeiro gole, já deu para sentir uma nostalgia. É a melhor sensação do mundo. Desde março sem ir num boteco, gente, é a melhor sensação que eu poderia estar sentindo. Tava até comentando com a amiga aqui, ela, Milene, queria estar muito aí com você. É muito bom mesmo. Para acabar com o estresse depois de um dia cansativo de trabalho, o Marcelo também resolveu vir até o bar para relaxar com o amigo. Trabalho, os colegas ligaram e eu vim cá. Hoje é a segunda vez depois que... Eu acho que é uma liberdade das pessoas, né, de definir se querem sair ou não. É interessante, eu escolhi esse lugar porque tem pouca gente, então respeitando o distanciamento, mesma coisa. Todo mundo passou por um período difícil, né? Então a abertura eu acho que é importante, né, para a pessoa sair um pouco de casa, confraternizar, né, respeitando a distância de segurança. E é o distanciamento social e as regras de segurança adotadas pelos bares e restaurantes que deixam os clientes mais seguros. Os clientes estão adaptando, estão vindo devagarinho, né? Então a gente está aderindo, né? E lembrando que a gente está agora com todas as medidas de segurança, né, para dar todo o conforto e segurança para o nosso cliente. A retomada gradual das atividades conta com uma série de normas para o funcionamento de bares, lanchonetes, restaurantes e similares, que tiveram prejuízos devastadores durante a pandemia. Muitas empresas tiveram que fechar as portas e trabalhadores perderam seus empregos. É importante lembrar que emprego também é sinônimo, emprego também é sustentáculo para a vida. Nós precisamos lembrar que é necessário que a população se cuide, que tome todas as precauções para que a gente não tenha a necessidade de voltar a fechar o nosso comércio. O que nós queremos é continuar com o comércio aberto, com as pessoas trabalhando. Por isso estamos trabalhando na melhoria da infraestrutura do nosso hospital de campanha para oferecer uma estrutura hospitalar de retaguarda caso as pessoas tenham necessidade de internação por Covid-19. De acordo com dados do Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares, de março até agora, período da pandemia, 900 trabalhadores de bares e restaurantes
perderam o emprego. Neste bar, por exemplo, que fica no bairro Sobradinho, 9 trabalhadores foram mandados embora. Agora o dono tenta retomar as atividades, só que até agora não teve nenhum lucro, mas sim gasto com as adaptações. A gente teve que fazer várias adequações, né? Então, assim, investimento em higienização, álcool gel, um exemplo que aumentou o custo, luvas de manipulação. Então, assim, a gente teve que fazer um gasto extra que a gente, há um ano atrás, a gente não precisava fazer. Por enquanto, a expectativa do setor é boa, porém, ainda há um medo por parte de quem perdeu tanto dinheiro durante a pandemia. É uma situação que é diferente tanto para nós, né, quanto para o cliente. Então a gente pede que o cliente entenda a situação, né, porque não pode ter mais de 4 pessoas em cada mesa, né, não pode estar juntando mesas com muitas pessoas. Então a gente pede que o cliente entenda, né, que a gente está tomando todas as medidas que tanto o Sindicato do Trabalho está nos propondo, quanto a Prefeitura, para que a gente cuide do nosso cliente, né. Voltaram a funcionar, mas eu imagino que muitos consumidores tiveram dúvidas, né, sobre esse funcionamento. O que pode, o que não pode, até mesmo também os próprios empresários e funcionários. E talvez depois de verificar toda essa questão de dúvidas entre consumidores, proprietários desse tipo de estabelecimento, a Prefeitura apresentou um novo protocolo, até mesmo para que as pessoas se orientem a partir dele, para que não cometam excessos, para que essa flexibilização da atividade ocorra com tranquilidade aqui em Patos de Minas. Inclusive, a gente selecionou alguns pontos principais desse protocolo divulgado nesta sexta-feira pela Prefeitura de Patos de Minas, Jéssica, e a gente vai compartilhar com todos de casa para que tenhamos aí uma noção do que a Prefeitura, então, está falando com relação ao funcionamento de bares, restaurantes e afins em Patos de Minas, a começar que diminuiu o tempo de funcionamento. Justamente, essa é a primeira, né, uma das primeiras regulamentações. Antes, o horário de funcionamento de bares, restaurantes era de segunda a sexta-feira, de 7 às 22 horas e de 7 às 24 horas aos sábados, domingos e feriados. Agora, com esse novo protocolo, o horário é de 7 às 22, de domingo à quinta-feira e de 7 às 24 às sextas-feiras, aos sábados e vésperas de feriados. Como a gente colocou aí, então, 2 orientações importantes são que os clientes, após a acomodação, ficarão proibidos de circular dentro do estabelecimento, devendo requisitar os pedidos ao garçom. E a outra questão é a utilização da máscara. A gente viu muitas pessoas se perguntando isso mesmo, né? Mas eu vou para o restaurante, como que eu faço? Eu tenho que usar máscara ou não? E na hora da bebida, na hora que eu for comer, né? Qual que é a minha atitude em relação a isso? Então, a máscara tem que ser utilizada e só deve ser retirada na hora realmente da alimentação. Agora, Jéssica, a gente entende que serão comportamentos difíceis, até mesmo porque o consumo de bebida alcoólica está liberada, então acaba que se você vai a um estabelecimento como esse, vai com amigos, inclusive essa questão até de cumprimentar as pessoas, a Prefeitura fala nesse protocolo, para evitar esse contato físico entre as pessoas, para que não haja aí maior ocorrência ou possibilidade da transmissão da Covid-19. Agora vai ser difícil você ir num bar, ficar o tempo todo de máscara e aí evitar até circular nesse ambiente. Aí eu pergunto, será como é que vai ser feita essa fiscalização para saber se esse protocolo aí está sendo seguido ou não? Pois é, além disso, dessas recomendações que nós colocamos aí na tela, algumas também me chamaram a atenção. E as mesas e cadeiras devem ser organizadas de forma que os clientes mantenham entre si uma distância mínima de 2 metros, com a limitação de 6 pessoas. Além disso, o método de pagamento priorizado tem que ser o eletrônico, para evitar a contaminação até mesmo pelo dinheiro, e que o espaço kids e sinucas estão fechados. Os bares e restaurantes não podem trabalhar também com esses espaços.
Pois é, inclusive evitar uso de ar-condicionado também nesses ambientes é outra recomendação para os donos desses estabelecimentos, Jéssica. São várias questões aí que vai ser difícil, complicado para que esses consumidores sigam à risca e até mesmo para efeito de fiscalização para saber se essas medidas estão sendo ou não seguidas. Bom, Ludmila, além disso, a gente também tem um protocolo para clubes, né, que oferecem atividades aquáticas. Esse protocolo também foi divulgado recentemente e ele tem alguns itens, né, que são bastante importantes. Muito importantes, Jéssica. A começar que as piscinas não podem ser utilizadas para efeito de lazer, apenas para prática de alguma atividade, mas aí tem algumas recomendações também que a gente vê com receio e até mesmo se pergunta como é que será feita essa fiscalização pela prefeitura que, por exemplo, a pessoa que for utilizar a piscina, antes de entrar, terá que usar álcool em gel e tomar outras medidas de precaução. Além disso, nesse mesmo protocolo, né, foi estabelecido, por exemplo, as aulas de hidroginástica, que cada aluno tem que ter o seu espaço delimitado de 10 metros quadrados, e essa divisão tem que ser feita com cordas ou raias, delimitando o espaço de cada um. Não pode haver contato físico, de preferência, né? É o ideal que não haja contato físico durante essas atividades, e que está bem claro que deve haver um distanciamento mínimo de 2 metros entre os alunos dentro das piscinas e em todos os momentos que estiverem sem máscara. Além disso, né, foi estabelecido vários outros pontos nesse protocolo que fala que ao final de cada aula, o local, o ambiente tem que ser limpo, o corrimão, os vestiários, que as pessoas devem evitar transitar nesses locais, enfim, além de outros itens. São várias medidas, várias recomendações, por exemplo, ficando proibido a utilização de guarda-volume, suportes de toalhas e utensílios deverão ser individuais e terão que ser higienizados após cada uso. Fica proibida o compartilhamento de materiais para atividade aquática, e a gente sabe que nessas atividades são muitos os materiais coletivos ali, e não podem ser compartilhados, e outras questões mais. São vários itens, vários detalhes, que somente tendo muita atenção para seguir todo esse protocolo, todas essas recomendações, a fim aí de evitar a disseminação do coronavírus, e a gente sabe que essas medidas, muitas aqui, podem ser vistas aí com receio, até mesmo, como a gente acabou de falar do restaurante, como é que você vai ficar o tempo todo num restaurante, ou a maior parte do tempo, se você está ali no momento de confraternização, bebendo e comendo. Então, são medidas que vão requerer aí uma boa vontade extra dos consumidores e uma atenção desses proprietários, bem como a gente fica atento também com relação à fiscalização. Uma questão que até a prefeitura coloca e chama a atenção nesses protocolos, Jéssica, de atividades aquáticas, ela coloca lá no 20º item, os bebedouros serão limitados para o abastecimento de garrafinhas, então não pode ter aquele uso coletivo, mas a gente sabe também que haverá dificuldade para fiscalizar e verificar todas essas questões colocadas. Com toda certeza. E antes da gente mudar de assunto, um outro item também que me chamou a atenção é que fica vedado o uso das atividades para pessoas que se encontram na área de risco acima dos 60 anos de idade ou com comorbidades. Pois é, aquela limitação na quantidade de pessoas dentro da piscina, fazendo atividade aquática. Agora, o calor chegou nesse inverno, final de semana promete ser de temperatura mais alta. Será que os donos aí, proprietários de clubes, vão dar conta de segurar ou impedir que essas pessoas frequentem as piscinas? Fica aí a dúvida. Agora vamos girar o assunto, Ludmila. Teve um problema hoje aqui na Rua Major Gotti, um transtorno, né, para comerciantes, pedestres, para várias pessoas que passaram aqui. É que um acidente foi registrado ontem, né? Um motorista de uma carreta acabou arrebentando fios aqui no centro da cidade e virou um transtorno que se estendeu até hoje. A gente mostra. Quem passava pela calçada na Rua Major Gotti, em Patos de Minas,
encontrava um cenário de destruição. Vários fios caídos e enrolados. Muitos se assustaram com a situação. É muito perigoso. Eu não posso tomar choque, não. Eu tenho marca-passo, sabe? Passa ali com medo. Passo com medo. Claro, há sempre uma apreensão, né? Fio solto, a gente é leigo no assunto, a gente não conhece bem, né? Como é o funcionamento dos fios, né? Principalmente escapados, né? Então causa uma certa apreensão. De acordo com a Polícia Militar, os fios foram arrebentados depois que essa carreta, que transportava máquinas pesadas, passou pela Rua Major Gotti, a mais movimentada da cidade. Ao todo, o sistema de 11 câmeras de monitoramento olho-vivo da polícia foram danificadas. Em 13 ruas que cortam a Major Gotti, fios ficaram jogados no chão. Várias lojas do centro da cidade ficaram sem a conexão de internet e telefone. O caminhão responsável pelo dano foi abordado na noite desta quinta-feira. Segundo a polícia, o motorista foi preso em flagrante pelo crime de dano ao patrimônio. Já o caminhão estava regular. Foi observado pela polícia que a altura do caminhão era superior ao que determina as regras do CONTRAN. No final da manhã, mais transtorno. Desta vez, um homem que caminhava pela calçada acabou tropeçando nos fios e caindo. Ele teve um corte na testa e foi socorrido pelo SAMU. Estava no passeio, na calçada, e aí eu saí da farmácia, nem vi, saí normal. Eu olho para cima, não olho para baixo. Sou um cara alto, acabou que eu me embolei no fio, a hora que eu fui ver eu estava com a boca no chão. Na verdade foi uma queda, quando a gente cai é um susto, né? Essa mulher, que é síndica em um apartamento no centro da cidade, estava revoltada com a situação. Segundo ela, nenhuma limpeza e retirada dos fios foi feita no local pela prefeitura. Falta de cuidado da empresa que está trabalhando aqui, deixando os fios assim todos soltos. Ele tropeçou, caiu, bateu até, se machucou. E ficou assim, todo mundo juntou para dar socorro. Mas outras pessoas também já enrolou e quase caiu. A pessoa está andando, está trabalhando ou está fazendo suas coisas e está correndo risco assim. Isso é inadmissível. Pois é, Ludmila, e a reclamação tem fundamento, né? Tem fundamento, tanto é que provocou acidente. Tanto é que a gente viu ali uma pessoa machucada e a gente lamenta toda essa situação. Aí é hora de a fiscalização estar no local, aí é hora de agentes estarem naquele local para justamente prevenirem esse tipo de situação. E a gente fica se perguntando por quê. Não tinha ninguém ali naquele momento e a gente viu que tinham muitas pessoas transitando no passeio e ninguém para orientar sobre aquela situação. E a gente fica indignada, surpresa e cobra justamente para que seja evitada essa situação. E a prefeitura enviou uma resposta que nós até, de novo, ficamos surpresas com ela, não é, Jéssica? Justamente, Ludmila, eu tenho a resposta aqui em mãos. A prefeitura disse que tomou conhecimento do incidente hoje pela manhã, tendo comunicado à empresa proprietária da fiação para tomar as medidas cabíveis. A retirada, a coleta do material não é competência do Poder Municipal. Segundo a empresa de internet afetada, equipes trabalham para resolver o problema desde a madrugada. Em razão da quantidade de fios arrancados, até o momento o serviço está concluído apenas em parte do trecho afetado. Mas a prefeitura, então, não vai zelar pela segurança dos pedestres. Os agentes de trânsito, de fiscalização, outros membros não poderiam ser deslocados para essa situação adversa? Até porque os fios ficaram soltos, né? Essas posturas. Justamente, foi uma situação que os pedestres ficaram em risco, ciclistas, enfim. Uma situação, algo poderia ser feito para evitar esse caso, né? Eu vou terceirizar uma solução e a empresa que se vire. Lavei as mãos, não tem nada a ver com isso. Esse acidente é culpa aí e a polícia que resolva as medidas cabíveis e aí os pedestres, motoristas que se virem para não se machucarem diante a essa questão. A gente mostra agora uma outra queixa, né, de moradores. Uma obra para alargar parte da Avenida Brasil, no bairro Bela Vista, tem sido motivo de reclamação também. Segundo o morador, além dos transtornos, a obra está atrasada.
A obra que está sendo realizada nesse trecho da Avenida Brasil, no bairro Boa Vista, é uma forma de melhorar o tráfego intenso de veículos que passam por aqui. A intenção é construir 2 vias, deixando a via mais ampla e segura. Mas, para isso, parte da calçada de diversas residências vão ser destruídas para virarem asfalto. Esse morador, que mora em um prédio em frente à avenida, conta que a ideia de deixar a avenida mais larga é boa. Porém, ele acredita que a empresa não vai conseguir executar o serviço como está descrito no anúncio. Aqui nós temos um excesso de trânsito nos horários de pico, e se não fizer o alargamento da avenida é realmente uma situação muito difícil. Agora, o projeto precisa ser finalizado, né? A placa que foi colocada ali na esquina da Avenida Fátima Porto com a Avenida Brasil está dizendo o prazo de execução das obras, que é de 1º de julho a 30 de agosto de 2020. As obras foram iniciadas e já tem 15 dias que foram paralisadas e não temos nenhuma explicação por parte da Prefeitura do motivo da paralisação e nenhuma previsão de reinício das obras. Ainda segundo o morador, se não houver estudos para a construção da via, em tempos de chuva, várias casas podem se encher d'água. O que a gente está preocupado hoje é com a quantidade de água que desce na avenida. Foi arrancado o meio-fio para dar continuidade às obras, para dar início às obras, e com a paralisação, a avenida não tem nenhuma proteção mais em relação à água da chuva. Segundo o morador, faltam apenas 2 dias para que esse prazo seja cumprido e a obra seja entregue. O que não aconteceu, até porque dá para ver que pouca coisa foi feita aqui no local. A terra apenas foi retirada para passar a avenida aqui desse lado. Inclusive ela foi colocada toda aqui nesse lote vago, onde está do lado de um prédio. O medo dele é que essa terra desça, bata no muro desse prédio, comprometa a estrutura e cause vários outros transtornos. Se até o período chuvoso as obras não forem concluídas, nós vamos ter uma série de problemas e muitos riscos. Nós podemos ter água encorando aqui no prédio, derrubar o muro do prédio, água invadir a garagem do prédio. Segundo o engenheiro-chefe Giovanni de Deus, a obra só não foi concluída ainda por causa da demora da CEMIG em fazer a troca dos fios para os outros postes de energia que existem no local. Já a CEMIG informou em nota o seguinte: a CEMIG esclarece que a remoção dos postes localizados nas avenidas Fátima Porto e Marabá são de responsabilidade do empreendedor. Tão logo receba os projetos, a CEMIG vai priorizar o atendimento. A CEMIG ressalta ainda que notificou a Prefeitura para que remova a condição insegura apresentada nesses locais. A nossa reportagem também procurou a Prefeitura, que informou que o projeto elétrico da obra foi apresentado à CEMIG antes do início da obra e foi aprovado. Ressaltou ainda que a companhia tem normativas próprias para os procedimentos, não tendo a Prefeitura controle sobre essa questão. Sobre os motivos da paralisação, a Prefeitura finaliza dizendo que no dia 13 de agosto foi executado o projeto elétrico em um dos lados da via. Contudo, ao dar continuidade ao trabalho no dia seguinte, a CEMIG entendeu que a manobra de realocação dos fios estava oferecendo alto risco para os operadores e para quem pudesse estar passando pela avenida. Por isso, a retomada do serviço foi agendada para o dia 8 de setembro. O morador acredita que a obra deve demorar mais de 2 meses até que seja finalizada. Depois de tudo liberado, a CEMIG terminar de fazer a mudança das redes para liberar para a construtora trabalhar, isso aqui ainda vai quase 60 dias bem trabalhado ainda, não tenho dúvida nenhuma disso. Pois é, Ludmila, parece até clichê, né? Mais uma obra pública em que a gente percebe que há demora e que planejamento também carece, né? Pois é, mas uma questão importante, Jéssica, é esse comportamento da população vigilante com relação a essas obras, a essas tomadas de decisão do poder público. Isso é extremamente importante, porque mostra que a sociedade está interessada no que está sendo proposto.
e o prazo chega. Se coloca data, ela vai chegar. E está lá na placa 1º de julho, então 2 meses, logo abaixo a gente vê que era o tempo estimado dela, então vamos colocar que seria agora para final de agosto, vamos colocar 1º de setembro, só que a gente viu que parece que a obra está realmente atrasada, mas ainda está em tempo, afinal de contas hoje é dia 28 de agosto, logo pode ser que ela fique pronta aí nesses próximos dias, mas até a prefeitura já ajustou um pouquinho esse calendário, e como são vários órgãos, vários entes que são responsáveis e têm intervenções nessa obra, vamos ver como cada um vai se comportar aí com relação para que essa obra seja entregue, então, nessa nova data marcada, e assim como a sociedade, a população, nós também estamos vigilantes com relação a esse tempo, inclusive você aí de casa, se quiser compartilhar conosco aquilo que te causou estranheza, ou também aquilo que é merecido ser mostrado aqui na NTV, fique à vontade, estamos a postos para atender você sempre. Ludmila, e por hoje a gente fica por aqui, né? Amanhã a gente volta. É isso aí, amanhã tem mais NTV News a partir das 19 horas. Beijo para todo mundo, fiquem com Deus, tchau, tchau. Pois é, amanhã às 19 horas eu te espero. Até lá, não deixe de se informar pelo portal Pato Já. Muito obrigada a você de casa pela companhia e tenha uma ótima noite.